Realmente o tempo passou tão rápido, né? Amanhã nós voltamos para São Paulo, nós vamos fazer uma conferência da família lá em São Paulo, nossa igreja lá. Mas, irmãos, nós sentimos em casa aqui. Vocês estão... Temos muito orgulho de vocês. E como Deus está te usando. E nosso desejo é que vocês sempre experimentem a presença de Deus. Você estava falando, os pastores estavam perguntando ontem à noite, você tem uma palavra para nós? Eu falei, tem a palavra que temos para nossos Paz Church, que nós não temos autoridade sobre outras igrejas, mas a nossa igreja, minha oração é que nós cumprimos Êxodo capítulo 33, versículo, acho que é versículo 15, que fala, o que vai nos distinguir de todos os povos da terra, se não seja sua presença. Isso eu quero falar para Paz Church Guaratuba, que as pessoas vão conhecer essa igreja pela presença de Deus neste lugar, nos seus lares, suas células, nos seus life groups, que realmente a presença dela, quando as pessoas entram neste lugar, entram na sua casa, eles vão falar, a presença de Deus está neste lugar. E com a presença de Deus, nós vamos ver os sinais prodígios seguindo. Nós vamos ver as salvações. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo por causa da presença de Deus. Isso é a minha oração, nossa oração por vocês. E sabemos, nós estamos orando em acordo à vontade de Deus. E vai ser manifesta na sua presença. A sua presença dele vai ser manifesta nesta igreja e nos seus lares. Já está sendo manifesta, glória a Deus. Irmãos, você vê que eu tinha o privilégio de ser criado em lares cristãos. Então, Deus nos poupou, nossos pais nos poupou de muitas tribulações, de muitos problemas que famílias enfrentam hoje. Porque eles nos ensinaram os princípios de Deus, nos caminhos de Deus. Então, nós temos esse grande privilégio. E se você nunca experimentou isso, nós cremos que essa geração vai ser o início de suas descendências, conhecer Jesus, vai evitar problemas, tudo, porque você está embaixo deste grande legado que nós temos no Paz Church. Mas isso não significa que nós não passamos por problemas. Irmãos, eu tinha 2 traumas que marcaram profundamente minha vida. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava brincando no quintal na nossa casa, quando eu fui assaltado. 2 homens me agarraram, um deles colocou uma faca na minha garganta. Naquele momento, irmãos, eu não lembro, fica em branco minha mente o que eles pediram alguma coisa de mim. A única coisa eu lembro, que eles falaram, se você falar qualquer coisa para seu pai, nós vamos te matar. Eu não entendi, sendo criança, mas no mundo espiritual, eu descobri depois, no encontro com Deus aqui no Brasil, que naquele momento foi gerar uma barreira entre eu e meu pai na área de comunicação. Eu amava meu pai, ele era meu melhor amigo. E daquele ponto em diante eu tinha problema na área de comunicação. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, no acampamento de família, eu quis entregar a minha vida para Jesus. Eu não era grande pecador nos olhos do mundo, né? Mas eu sentia aquele peso de pecado, que eu precisava entregar a minha vida para Jesus. E meu pai era o pastor da nossa igreja. E eu quis fazer essa decisão com ele. Mas eu não podia falar com ele. Quando nós voltamos daquele acampamento, uma noite depois do nosso culto doméstico, estava sentado lá na mesa e meu pai falou, Paulo, o que está acontecendo contigo? Ele sabia que Deus estava tocando no meu coração. E com lágrimas descendo do meu rosto, eu não podia falar nada para ele. Finalmente, 2 anos depois, nesse mesmo acampamento, foi uma coisa anual, eu sabia, eu preciso fazer a minha decisão, pela a força do braço, né? E finalmente eu sentei com meu pai, eu fiz aquela decisão. Eu lembro aquela noite, eu senti como a ave solta da gaiola, né? Eu quase nem podia dormir, estava com tanta alegria, aquele livramento do pecado e tudo, né? Mas ainda tinha essa barreira entre meu pai na área de comunicação. Mas isso foi envolvido também em outro trauma na minha vida.
quando eu tinha 18 anos de idade, nós estávamos no primeiro ano de faculdade. Essa faculdade foi longe de casa, então eu estava morando num dormitório lá. E durante o intervalo entre os semestres, tinha aquela folga de uma semana. Então, eu voltei para casa. Quando voltei para casa, minha mãe estava no hospital fazendo exames que eu pensava foi exame de rotina para a saúde dela. E então eu fui lá, visitei com ela, mas eu gastei a maior parte do tempo com meus amigos, meu melhor amigo naquela época. Mas eu lembro, uma noite, eu estava com ele, na casa de outros amigos, outra família, quando o telefone tocou, e foi meu pai. Ele falou, Paulo, eu quero que você venha para o hospital agora. Então eu entrei no carro, estava dirigindo para o hospital. Comecei a pensar, puxa Deus, minha mãe está só fazendo exames de saúde, mas pode ser que ela morreu? E quando eu cheguei lá no hospital, meu pai me encontrou no corredor. E ele disse, Paulo, agora mamãe está com Jesus. Irmãos, naquele momento, meu coração ficou duro, gerou uma mágoa contra Deus. Eu senti roubado da minha mãe. Eu tinha aqueles sonhos do futuro, né, de ela ser parte da minha formatura, participar na formatura, meu casamento, um dia ver meus filhos. Mas naquele momento, todos aqueles sonhos, todos aqueles planos foram derrubados. E gerou uma coisa dentro de mim contra Deus. Uma coisa sutil, que eu ainda amava Deus e tudo, mas gerou essa mágoa de sentir roubado da minha mãe. E também com meu pai, porque ele não me falou que a mamãe estava tão doente. Eu não tinha ficado com meu amigo, eu tinha gasto tempo com minha mãe. Precisa entender, irmãos, que o enterro nos Estados Unidos é muito diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, entre 24 horas já enterrou a pessoa e tudo. Lá, eles fazem um bálsamo profissional do corpo, demora mais uma semana para o tempo de luto e para enterrar o corpo. Naquela semana, nós estamos lá, pessoas visitando os parentes que chegaram e tudo, né? E eles falaram, Paulo, agora sua mãe não está sofrendo mais, está com Jesus. Gente, eu não quis ouvir aquelas palavras. Eu nem sabia que minha mãe estava sofrendo. E eu estava lá, naquele sorriso amarelo, assim, ela está melhor agora. Mentira para mim. Meu pai ficou preocupado, que nem chorei durante aquela semana. Voltei para a faculdade. Deixa-me explicar. Quando eles fizeram a autópsia, eles descobriram que realmente foi cirrose do fígado. Eu tinha cirrose do fígado. E então eles acham que talvez ela tinha um caso de hepatite no lar, quando era criança, que causou problemas com o fígado, ficou duro e tudo, né? E ela morreu de cirrose de fígado, problema de fígado. Eu voltei para a faculdade, formei como engenheiro elétrico, e quando eu entrei na empresa para o meu primeiro trabalho, eles exigiram um exame de saúde para referência entrando na empresa, né? E eu fiz esses exames, mas o médico me chamou de volta e falou, Paulo, um dos exames, um dos testes, estava fora dos limites. Nós queremos repetir para ver se você tem um problema mesmo ou foi só um erro no teste, no exame. Então eu fiz o exame de novo e esta vez chegou dentro dos limites, mas no lado alto. Este exame foi de bilirrubina, que representa uma função do fígado. Então eu comecei a pensar, puxa, minha mãe tinha problema de fígado e parece que talvez eu tenha um problema, talvez é uma coisa hereditária, não sei. Mas o tempo passou, nós chegamos aqui no Brasil, e um ano depois da nossa chegada, eu tinha também um caso de hepatite tão forte, que a clínica americana lá em Santarém, eles nunca viram índices tão altos como eu tinha. Irmãos, eu estava amarelo como banana, tinha umas secreções da pele, deixou os lençóis amarelos, precisava tomar banho 4 vezes por dia por causa da coceira e tudo, e não tinha força, eu fiquei na cama por 30 dias, foi um caso sério. Então pensava de novo, outra coisa que ataca o fígado.
Fiquei um pouco preocupado, mas continuei. Aquele ano, eu não sei se foi aquele ano, o próximo ano, no ceia de Natal, aquela noite depois daquela ceia, eu fiquei tão doente, irmãos. Eu tinha um vômito violento, que senti que estava rasgando o meu interior. Tinha aquele cheiro de ovos podres, né, que está associado com problemas de fígado. E no mesmo tempo eu tinha uma diarreia violenta também. Então eu estava sentado lá no vaso com um balde no colo, né? Que não sei colocar em cima do vaso, né? Foi uma noite horrível. E aquela próxima manhã eu falei, Deus, eu nunca quero passar por isso de novo. Mas uma semana depois, na ceia do ano novo, a mesma coisa aconteceu. Agora eu estava ficando muito preocupado, porque esses sintomas, essas coisas acontecendo, estavam aumentando em frequência e intensidade. E minha mãe morreu com 48 anos de idade. Nessa época eu tinha mais ou menos 33 anos de idade. Seria como Jesus se morresse, né? Mas realmente estava ficando preocupado. E logo depois, nós tínhamos um retiro para nossos missionários americanos. Naquela época nós tínhamos muitos missionários americanos. Então nós fizemos um retiro especial para eles. E nós chamamos 2 pastores americanos para ministrar naqueles dias. Eles tinham tempo de ministração, mas uma noite depois das ministrações, eles falaram, nós queremos abrir um tempo agora para qualquer pessoa que deseja oração especial. Eu falei, gente, eu preciso de uma oração. Algo está acontecendo com o meu corpo e eu preciso de um toque de Deus. Então eu sentei naquela cadeira, eles começaram a orar. Depois de um pouco tempo, um dos pastores falou, eu repreendo o espírito de morte. Irmãos, quando ele falou isso, sem querer, saiu de mim. Porque ela morreu, eu amava tanto, quis falar mais uma vez, eu te amo, mamãe. E todas essas coisas, essa lavagem, estava chorando. Foi uma lavagem, foi uma libertação na minha vida naquela noite. E a próxima manhã, no café da manhã, eu estava sentado lá com o outro pastor. Ele falou, Paulo, ontem à noite foi muito bom, mas eu acho que tem algo mais. Eu falei, sim, tinha algo mais, mas eu já resolvi que eu perdoei meu pai, que eu tinha esse mágoa contra meu pai, que ele não me falou que mamãe estava tão doente. Desde aquele dia, foi mais que 20 anos antes de vomitar de novo. Eu notei a primeira vez eu vomitei, mas foi mais que 20 anos depois. E, irmãos, realmente, quando eu passei 48 anos de idade, foi um alívio, né? Porque o que aconteceu? Porque causa desta mágoa que eu tinha contra Deus, e contra meu pai, eu abri a brecha para o diabo me atacar da mesma maneira que ele atacou minha mãe. E eu acredito, se eu não tinha essa libertação, até 48 anos de idade eu tinha morrido. Quando eu passei 48 anos de idade, glória a Deus, uma barreira vencida. Agora eu tenho, este mês vai marcar 69 anos de idade, estou de boa saúde, né? Precisa tratar um pouco, né? Mas a barriga, mas estou de boa saúde e gostando da vida. Mas, irmãos, essa coisa é tão importante que nós tratamos esses traumas, os feridos que tem em nossas vidas. O que aconteceu depois? Aqui no Brasil também, quando nós começamos encontros com Deus, eu fui para meu encontro com Deus, e naquele período, Deus revelou para mim aquele evento, aquele assalto na minha vida, e como gerou essa área de barreira de comunicação com meu pai. E foi derrubada aquela barreira naquele encontro. Outra libertação, cura, não sei, foi resolvido. Então, depois, quando eu visitei com meu pai, com essa barreira não existindo mais, eu tinha uma transparência e tudo com ele. Eu abri assunto com ele, né? Eu falei, pai, por que você nunca me falou que mamãe estava tão doente?
eu não tinha gasto tempo com meus amigos, né? Que uma das coisas, quando eu recebi Jesus, eu sentei com meus pais, pedindo perdão por toda a ansiedade e dor que eu causei na vida deles, né? Aqueles momentos difíceis. E ainda sendo perdoado, eu falei, eu gostaria de ter tido mais uma vez para falar, mamãe, realmente eu te amo, me perdoe mais uma vez. Que uma das coisas que marcou profundamente a minha vida foi as lágrimas da minha mãe, quando eu fiz ela chorar. Aquelas lágrimas marcou a minha vida. Eu quis pedir perdão mais uma vez. Meu pai falou para mim, Paulo, nós nem sabíamos, mamãe estava tão doente. Aquela noite no hospital, o médico deu a alta para ela. Nós estamos preparando mamãe para sair do hospital na próxima manhã. Vocês descobriram que quando o fígado ficou tão duro que o sangue não podia passar mais, ele tinha hemorragia no esôfago e morreu quase instantaneamente. Ninguém esperava isso. Mas, irmãos, isso é como o diabo opera. Todos aqueles anos eu estava acreditando em mentira, sofisma do diabo. Uma coisa foi mentira, mas para mim foi realidade, mas foi mentira. E o diabo roubou aqueles anos de pensar de meu pai, estava segurando essas coisas de mim, escondendo. Isso como o diabo opera, roubando relacionamentos, porque nós acreditamos nos sofismas, por causa dos traumas, feridas que nós temos em nossas vidas. E nós precisamos tratar essas feridas para experimentar tudo que Deus tem para nós. Mas eu sei, hoje à noite, aqui nesse auditório, tem muitas pessoas que experimentam um trauma aqui no Brasil. As estatísticas do Brasil falam que mais ou menos 1/3 dos certidões de nascimento não tem nome do pai. Então eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez nunca conheceram seu pai. Além de 33%, quantos mais tinham o pai não presente no lar por causa de divórcio, por causa de separação? E por causa da falta do pai presente no lar, você nunca recebeu algo muito importante. A bênção do pai. A bênção do pai. Estabelecendo sua identidade, seu destino. Estabelecer os planos que Deus tinha para a sua vida. Então a sua vida ficou uma coisa vagando na terra, né, sem propósito das coisas, porque seu pai não te abençoou. Mas hoje à noite vai ser diferente. Se você nunca recebeu a bênção do pai, ou foi amaldiçoado pelo seu pai, hoje à noite você vai sair daqui transformado, diferente. Porque hoje à noite você vai receber nem somente a bênção do pai físico, mas o pai celestial. Um pai que nunca falha, que nunca nos abandona. Seja preparado. Deus vai tocar sua vida nesta noite. Mas para entender o significado da bênção, precisamos voltar para a criação do mundo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, versículo 27 diante, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele disse: sejam férteis e multiplicam-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom.
Então nós vemos a primeira coisa, depois da criação do homem e mulher, Ele os abençoou. Essa bênção foi tão importante, Ele estava já declarando a identidade e destino deles. Ele falou, vocês vão subjugar a terra, dominar a terra, vocês vão reinar aqui. Vocês vão, realmente, estou te dando toda essa terra, esse jardim. Ele providenciou tudo que eles precisavam para ser bem-sucedido, um lugar para morar, alimentação, aquele domínio. Então, ele declarou sucesso sobre a vida deles. Responsabilidade de subjugar a terra, dominar, multiplicar-se, encher a terra. Então, eles sabiam a propósito, isso que nós devemos fazer. E nosso destino é para reinar aqui. E Ele providenciou tudo para nós ser bem-sucedido. Isso que nós precisamos fazer como pais, como cabeça, como pai do lar. Eu preciso abençoar a minha família. Deus me colocou nessa posição como sacerdote, como profeta, como rei. No meu lar. Nós temos exemplos na Bíblia sobre os patriarcas, né, abençoando seus filhos. Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, Jacó abençoando os 12 filhos deles. Essa bênção foi uma coisa muito desejada. Foi palavras proféticas que a bênção do Pai, falando o que vai acontecer no futuro, na vida dos filhos. Mas o primogênito tinha uma bênção especial. Ele recebeu, na morte do pai, os bens, a divisão dos bens, ele recebeu em dobro. E também, como primogênito, ele tinha o governo da família, tinha uma posição especial, bênção especial sobre a vida dele. E você pode ler em Gênesis capítulo 27 a história de Isaac, querendo abençoar seu filho Esaú, que foi primogênito. Mas Jacó, o do gêmeo que saiu do ventre segundo, né? Eles viram, o desejo foi tão forte de receber essa bênção. Ele estava pronto para enganar seu pai. A sua mãe e ele fizeram um plano para enganar o pai para receber essa bênção. Então, quando Isaac estava chegando à idade, perto da morte, ele estava cego, não podia ver, nem sabia para quem estava abençoando, mas pela voz, você pode ler, não tenho tempo aqui para explicar. Mas nesse capítulo, uma história de intriga, né, de como enganaram o pai. No fim das contas, realmente, Isaac abençoou Jacó. E quando Esaú voltou preparando a refeição e tudo para receber a bênção, quando Esaú voltou, ele entendeu que Jacó tinha recebido a bênção. Ele pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Coisa tão desejada. Essa bênção, essa declaração da identidade, do destino do filho. Ele foi roubado dessa bênção. Jacó enganou o pai. Mas, irmãos, para nós hoje, tem só uma bênção só para um filho. Glória a Deus, é muito diferente hoje. A Bíblia fala em Romanos 8, versículo 17, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, aleluia. Todas as bênçãos pertencem a nós, toda aquela identidade, não é uma palavra só para uma pessoa, é para todos nós a bênção do Pai, aleluia. E hoje à noite vocês vão receber essa bênção, glória a Deus, amém. Mas vamos falar um pouco sobre a coisa de abençoar. O que significa abençoar? Abençoar tem o significativo de dobrar o joelho, significa dobrar o joelho. Então, quando estou abençoando alguém, pode imaginar você nessa posição. Aquela pessoa que estou abençoando está numa posição mais alta do que eu estou me humilhando perante aquela pessoa, eu estou honrando aquela pessoa, afirmando o valor daquela pessoa, amando aquela pessoa genuinamente. Quando estou abençoando a Deus, estou nessa posição, seja abençoado, Senhor.
Essa posição de nos humilhar, de exaltar aquela pessoa. Então, quando você declara uma bênção, abençoa Deus, imagina você nessa posição, dobrando o joelho. Significa honrar, afirmar valor, aceitar e amar genuinamente. Essa coisa de abençoar, irmãos, é importante em todos os nossos relacionamentos. Porque a Bíblia fala que quem nós abençoamos será abençoado. Quem nós amaldiçoamos será amaldiçoado. Então, nós precisamos aproveitar essa autoridade, esse privilégio que nós temos de abençoar minha esposa, meus filhos. Eu preciso abençoar meus discípulos. Se você é empresário, abençoar seus funcionários. Se você é professor, abençoar seus alunos. E nem só nessa direção de em cima para baixo, mas você abençoando seu patrão, seu professor, o que seja. Precisamos aproveitar essa autoridade, esse poder que nós temos para mudar a vida das pessoas. Então, essa coisa precisa ser presente em todos os nossos relacionamentos. Então, eu quero falar um pouco sobre os elementos da bênção. O primeiro elemento da bênção, quando nós estamos abençoando, é o toque significativo. Neste caso de Isaac abençoando Jacó, você pode ver que ele chamou Jacó e falou: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Dê-me um beijo. Não tem aquela coisa de intimidade, aquele carinho e tudo, dando beijo, dando abraço. E nós temos também Jesus modelando isso em tantos momentos. Lembra quando as crianças vieram para Jesus para ser abençoados? Os discípulos tentaram de evitar isso, mas Jesus falou: não, deixa eles chegarem a mim. E não foi simplesmente, seja abençoado, filho, seja abençoado. Não, a Bíblia fala em Marcos 10:16, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aquela coisa, criança gosta de ser abraçado, todos nós gostamos. Essa coisa de toque físico é tão importante em nossas vidas. Até Deus criou para bebê se amamentando lá no peito da mãe, ouvindo o coração da mãe, tendo aquela intimidade desde a infância. Essa coisa de toque é tão importante. Tem os estudos que mostram as pessoas que não recebem aqueles toques e tudo, tem muito mais possibilidade de ficar doentes e sofrer coisas, porque eles não conhecem aquele toque. Bebês morrendo de berço porque eles não estão recebendo aquele toque. Saudáveis, mas simplesmente faltando toque, a incidência de morte é muito mais alta. Nós precisamos, uma coisa que Deus criou em nós, para ter contato. Irmãos, nós estamos falando sobre o anticristo. A Bíblia fala que o anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito de anticristo já está operando em tantas coisas. Até esse bênção, ele criou o homem e mulher. Isso é Cristo. Mas o espírito de anticristo está falando: não, hoje você pode escolher seu gênero, não precisa ser assim. Então, anticristo, esse espírito de anticristo funcionando. Essa coisa, me perdoe, mas Covid, a coisa de nos separar. Espírito de anticristo, de não tocar, não ficar perto, separa-se. Muito contra os princípios de Deus. E como eu estava falando outra noite, né? Jesus é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo dele. E como alguém vai receber o abraço de Jesus? Vai ser através de nós. Mas o espírito de anticristo tentando nos separar. Então nós precisamos usar cuidado dessas coisas, né? Nós queremos obedecer o governo e tudo, mas precisa ser sensíveis. Essas coisas que estão acontecendo, o espírito de anticristo operando para preparar o caminho de anticristo. Essa coisa nós precisamos. Outro exemplo, Jesus. Lembra quando aquele leproso chegou para Jesus em Mateus 8, versículos 2 e 3. Um leproso, aproximando-se de Jesus, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Pode imaginar este homem, que a lei falava, quando ele aproximava qualquer área pública, precisa chamar impuro, 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 para as pessoas afastar dele.
Ele está chegando à distância. Jesus, por favor, de joelhos. Senhor, por favor, me cura. E Jesus começa a chegar lá. E esse leproso, vendo Jesus chegando, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? E Jesus estendendo a mão e coloca aquele mão sobre aquele pele caindo, aquele pus saindo. Pode imaginar como aquele leproso sentiu naquele momento tão importante, tão amado, tão especial, que este homem não tem medo. Me valoriza tanto que está pronto para me tocar. Desobedecendo a lei e tudo. Ai, irmão, este toque, dando aquele abraço para alguém, aquele mão e tudo, deixa a pessoa sentir muito amada. Precisamos praticar isso, Eu preciso, quando nós falamos, Rebeca, estamos falando sobre essa coisa, marido e esposa, abraçando um ao outro, dando aquele beijo com nossos filhos. Rebeca e eu, quando nós abraçamos um ao outro, eu lembro as crianças correndo lá, agarrando nossas pernas e tudo, tão alegre de ver mamãe e papai amando um ao outro. Gera aquela segurança e importante de mostrar isso abertamente perante nossos filhos, esse toque significativo. Agora, outro elemento da bênção, palavras faladas. A Bíblia fala sobre o poder da nossa língua, das nossas palavras. Em Tiago 3, versículo 6, fala sobre a língua. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ai. Versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Que a Bíblia fala em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nossas palavras são sementes que vão reproduzir na espécie. Então, se eu estou lançando bênção, vai produzir bênção. Se eu estou lançando maldição, vai crescer maldição. Mas pior do que isso, irmãos, ele fala, você vai comer do fruto da sua boca. Se você está abençoando pessoas, você vai comer bênção. Você vai experimentar bênção. Mas se você está amaldiçoando, você vai comer maldição. A lei da semeadura, né? Precisamos guardar nossa língua, nossas palavras. Ele fala, nossa boca não pode ser uma fonte de bênção e maldição, precisa só ser uma fonte de bênção para as pessoas. Palavras de amor, de encorajamento, de incentivo, esse tipo de coisas. Precisamos deixar nossa boca seja uma fonte de bênçãos. Eu preciso falar, nem somente só dando aquele toque significativo e tudo, mas falando, querida, eu te amo. Rebeca, eu não tenho outro igual a você. Realmente, você é, desculpa, irmão, linda, a mulher mais linda do universo. Do meu universo, eu entendo o seu universo, irmão. Mas meu universo é Rebeca, aleluia. Essas coisas, falar, amém. E nossos filhos também, encorajando, dando aquelas palavras de elogio, de não simplesmente como nós falamos outra noite, essa área de disciplina é muito importante. Mas quanto mais nós precisamos notar as coisas, de elogiá-los, de encorajá-los, né? Esse é aquele modelo de pessoas que estão positivas, pessoas positivas e sempre falando o bem, acreditando no bem. Eu lembro, nós estávamos ministrando numa igreja, nossa igreja em Barueri, São Paulo, e o pastor Júnior estava me falando sobre a experiência ele tinha. Depois do louvor e adoração, estava chamando as crianças para ir para a sala delas. E tinha um menino lá que estava bagunçando um pouco e falou, vem cá, meu filhinho. Aquele menino olhou para o pastor Júnior, filhinho? Meus pais me chamam peste em casa. Nós rimos, meus irmãos, que tristeza. A identidade que os pais estavam estabelecendo, filho, você é peste. E quando viu, filhinho,
eu posso ser filhinho? Você me vê como filhinho? Sentindo amado, valorizado naquele momento? Aquele psicólogo americano, James Dobson, faz a pergunta: quando é que um menino se torna um homem? Quando é que um menino se torna um homem? É quando ele chega a uma idade certa, ou tem a maturidade certa, quando está desenvolvendo sexualmente, a voz está mudando. Quando é que o menino se torna um homem? Ele falou, a resposta certa é quando o pai declarar, filho, você é homem. Uau! Uau! Irmãos, nossos filhos recebem aquelas palavras como identidade. Eu lembro da história de um pai que estava preparando para viajar. Tinha um filho e algumas meninas também. E chamou o filho. Filho, papai vai viajar agora. Você é homem da casa agora. Então, cuida bem da mamãe e de suas irmãs. Aquele menino com o peito para fora. Sim, pai, pode confiar em mim. Vou cuidar. Eles querem aceitar a responsabilidade. Receber essas oportunidades. Aqui no Brasil, nós temos esse aniversário de 15 anos, tão especial. O que acontece? Aqueles meninos estão esperando para aquele dia, comprando aquele vestido novo, fazendo grande festa, aquela grande preparação para aquele dia. Chega aquele dia e aquele pai lá orgulhoso também com sua filha, andando lá, mostrando para a sociedade que agora, minha filha agora não é mais menina, ela é mulher. Mulher. Ele está estabelecendo a identidade dela. Uma noite ela nunca vai esquecer. E para nossos filhos homens, o que nós fazemos para eles? Nada. A razão é importante. Essa é discriminação, né, irmãos? Não, estou brincando. Nós precisamos realmente nos dedicar e garantir, filho, você é homem. Filho, você é homem. Sim, eu sou homem. Nós estabelecemos aquela identidade. Nossa responsabilidade é estabelecer essa identidade. Se eu podia voltar no tempo, uma coisa eu faria diferente de ser pai, para mais esses meninos que nunca tinham pai presente no lar, de ser aquele exemplo. Me arrependo de não ter sido essa pessoa na vida desses jovens. Então, eu queria te encorajar homens aqui, pais. Você conhece meninos que precisam de um pai? Procure de gastar tempo com essas pessoas, esses meninos. Eles precisam de um exemplo de pai forte, homem, mesmo na vida deles. Outro elemento da bênção é profetizar um futuro especial para aquela pessoa que está sendo abençoada. E também ter um compromisso ativo para cumprir a bênção. Deixa-me dar um exemplo para explicar. Tinha uma mulher lá em Santarém, uma mãe pobre, mas ela viu que seu filho gostava de mexer com violão, com bateria, com teclado, mexendo e tudo. Ela estava notando que ele tinha interesse na área de música. Então, ela começou a profetizar sobre a vida dele. Ele viu. E, irmãos, também quero só te alertar. Não é para profetizar o que nós desejamos para nossos filhos, mas de saber de Deus. Gastar aquele tempo na presença de Deus. Quais são os planos de Deus para nossos filhos? Algumas coisas vão ficar óbvias pelos dons, talentos, interesses que eles têm. Mas você precisa saber de Deus. E você vai declarar estas coisas, não seus próprios desejos. Ah, filho, eu quero que você seja médico para ganhar muito dinheiro e tudo. Né? Não. Talvez é para ser médico. Mas isso é vontade de Deus, mesmo a sua vontade. Nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus e declarar como cabeça, com os parentes, os pais do lar,
aquela autoridade, precisamos declarar, profetizar este destino, esta identidade sobre nossos filhos. E neste caso, então ela começou a declarar sobre seu filho: filho, eu vejo vocês sendo usados no louvor e adoração na igreja. Eu vejo vocês levando pessoas na presença de Deus, né? E além disso, eles não simplesmente profetizou essas coisas, ela começou a poupar dinheiro. Poupar. E um dia ela apresentou um violão para ele. Oh, ele se sentiu tão honrado, tão amado e tudo. E realmente ele aprendeu o violão. Não sei se aprendeu outras coisas, mas ele estava usado no louvor e adoração na igreja. Ele mudou para outra cidade, estava usado na outra igreja também. Deus cumprindo aquelas palavras que ela profetizou sobre ele. Mas essa coisa é importante de estar declarando este futuro bom, destino, identidade sobre nossos filhos. E agora eu quero falar um pouco o que acontece quando a pessoa não receber a bênção do Pai. Às vezes você vai notar algum desses sintomas na sua vida ou na vida dos outros. Uma das áreas principais é essa área de sedução. Deixa-me explicar. Todos nós temos uma necessidade. Eu, como homem, Deus colocou uma carência dentro de mim de conhecer o amor do homem e de mulher. Eu preciso conhecer este amor saudável, santo, puro, bem intencionado. E Deus estabeleceu essas pessoas ser o pai e a mãe. O filho, o homem, lá, estava vendo agora os seus filhos, pegando lá, abraçando o pai, passando a mão pelo cabelo, dando aquele beijinho e tudo. Isso não é coisa de mulher, é coisa de homem. Nós precisamos disso também. Mas Deus, nós temos carência em nós para conhecer esse amor saudável, puro, santo de um homem. E esse precisa ser satisfeito pelo pai. Mas se não tiver o pai presente no lar, você pode ter aquele homem, aquele rapaz mal intencionado lá que começa a te dar aquele carinho, aqueles elogios, aquelas coisas que eles suprindo aquela carência e pode cair na homossexualidade. Porque ele não foi suprido aquela carência do amor do homem que ele precisava conhecer. Mesma coisa com a menina. Ela precisa conhecer o amor santo, puro de um homem. Isso precisa ser do pai. Mas se ela tiver aquela carência, não tinha aquele pai que abraçava, daquele beijo, passava a mão no cabelo e tudo. Se ela não tinha esse amor do pai no lar, é muito mais fácil para ela levar fora de um rapaz que estava pensando em sexo. Fala, oi, você é tão linda, você é realmente bonita, né? Princesa. E ela estava querendo ouvir isso. E ele leva ela para a prostituição. De perder aquela coisa tão preciosa, a virgindade dela. Porque ela não experimentou. Não tinha essa carência suprida pelo pai. A mesma coisa. O amor da mulher precisa ser da minha mãe. Minha mãe amando e tudo, que eu conheci um amor certo de mulher. Vendo pai e mãe amando o outro, tendo modelado para mim em casa, como deve ser casamento, deve ser o relacionamento de pai e mãe, de um homem e mulher. Precisamos. Então, se não é suprido essa carência de conhecer este amor saudável, puro, santo de um homem e de mulher, se não foi suprido em casa, pode chegar nessa área de sedução, ser suprido fora de casa. Outras pessoas tentando de merecer, são desprezados, não recebem a bênção, querem ser amados, querem ser elogiados, querem ser aceitos. Então, eles tentaram de merecer o amor. Fazem coisas para receber aqueles elogios e todo aquele amor. Quando eles precisam ser amados simplesmente porque são filhos.
Eu te amo, meu filho, ainda quando eu errar, eu te amo, você é meu filho. Eu vou te ajudar, eu vou te disciplinar em amor, porque te amo, eu vou te elogiar, eu vou estar aqui ao seu lado. Mas quando eles não têm isso, eles tentarem de merecer um amor perturbado no sentido, né? De tentar de ser amado por quem você é, em vez de com quem você produz. Então você vê pessoas que se tornam escravos no trabalho, querem realmente receber aqueles elogios do patrão. Ou fazem coisas sempre tentando de merecer, de ganhar esse amor, essa aceitação. Tem outras pessoas que ficam irados, que ficam tão feridos. Tem pessoas que acham impossível cumprir as expectativas dos outros, de não ser aceitos. Nunca conseguem cumprir as expectativas dos outros, então eles muitas vezes nem entram em conversas, nem entram em relacionamentos, estão com aquele medo de falar alguma coisa boba, alguém vai rir na minha cara, vai me desprezar, vai me zombar. Ou eu já fui ferido de tantos relacionamentos, eu nem vou entrar em relacionamento para me proteger contra qualquer ferida. Tem filhos, crianças, que acham que eles são culpados para divórcio ou separação dos pais. Eles vivem com essa culpa, essa condenação no coração, sofisma do diabo, para roubar aquele relacionamento, de entender como é um relacionamento bom, saudável. Outras pessoas têm insegurança, têm ansiedade, entram em depressão, têm aquela autoimagem baixa. Pessoas sofrendo, porque eles não receberam aquele bênção do pai. Se o pai não está presente no lar, pode ser a mãe fazendo esse papel. Mas é importante, irmãos, que nós sabemos, nós conhecemos nossa identidade e nosso destino. Então, como eu posso receber a bênção? Agora eu não recebi a bênção. Deixa-me só falar uma coisa primeiramente. Talvez você nunca recebeu a bênção, porque seu pai nunca recebeu a bênção. Ele nem sabia como abençoar a família. Hoje à noite eu vou modelar isso para vocês. Enquanto eu te abençoando, pais, vocês vão saber como abençoar. E você pode chamar a sua família depois. Sua filha, a família, por favor, me perdoe, eu não sabia a importância e como fazer isso. Me perdoe por não te abençoar e você abençoe a sua família também em casa. Mas a coisa para receber a bênção, nós precisamos tratar essas feridas que nós temos em nossas vidas. Como eu falei dos traumas na minha vida, sem ser curado dessas coisas, eu não podia experimentar o melhor que Deus tinha para mim. E eu tenho essa oportunidade de compartilhar que realmente todos nós temos esses traumas em nossas vidas, coisas que marcaram nossas vidas para o bem e para o mal. Mas uma das coisas principais que precisamos fazer para realmente receber a bênção, nem somente do Pai, mas do Pai Celestial, é perdoar pessoas. Nós precisamos liberar perdão. E você fala, Paulo, é fácil para você falar sobre isso, você foi criado no lar cristão, você não sabe como foi meu lar, foi um inferno. Até como eu posso perdoar meu pai? Ele me abusou fisicamente, emocionalmente, até sexualmente. Como eu posso perdoar ele? Ou qualquer pessoa que te feriu. Hoje à noite eu quero que todos liberem perdão para qualquer pessoa que te feriu. Vai ter essa liberdade e não ter uma brecha na sua vida para o diabo operar na sua vida, te acusar perante o trono por causa de falta de perdão. Mas a Bíblia fala, irmãos, que nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é pessoas. Carne e sangue. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é contra aquele patrão ou sua colega que te feriu. Mas nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores do mal
nos lugares celestiais. São os poderes malignos que querem te destruir. Roubar, matar e destruir, a Bíblia fala sobre o poder do diabo. Os planos dele. E ele usa pessoas. Mas sua luta não é contra pessoas. É contra aquelas forças que atrás, os demônios, o diabo querendo usar pessoas para te atacar, para te destruir. Então, essa razão, sendo a pior coisa que pode imaginar acontecendo, a pessoa tem feito para você, contra você, você pode liberar perdão. É uma escolha. Liberar perdão para aquela pessoa. Porque sua luta não é contra aquela pessoa. É contra os poderes atrás daquela pessoa que querem te destruir. E você tem autoridade de perdoar e de liberar as bênçãos de Deus sobre sua vida. Mas é uma coisa muito séria de não perdoar. Porque se nós não perdoamos, a Bíblia fala que Deus não vai nos perdoar. E eu não sei como alguém pode chegar no céu com pecado. Sem ser perdoado, você não vai chegar no céu. Nós vamos colocar em risco nosso destino eterno simplesmente porque eu não quero perdoar alguém. Gente, essa coisa é tão séria. Então você pode fazer a escolha hoje à noite de perdoar aquela pessoa, aquelas pessoas que te feriu. Talvez você não vai sentir nenhuma emoção, mas é uma escolha. Talvez depois, quando você vê o que Deus está fazendo, aquela emoção, oh Senhor, realmente perdoe-os. Mas uma escolha hoje à noite, de perdoar as pessoas. Outra coisa é de não aceitar as maldições proferidas contra você, as palavras proferidas contra você. Você precisa conhecer a verdade. E Jesus falou, eu sou a verdade. Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra de Deus, que é a verdade, o que a Bíblia fala sobre você, coisas como eu sou escolhido, eu sou raça santa, eu sou filho de Deus, eu sou santificado e justificado, meu nome está escrito na palma da mão de Deus. Olha, meu filho predileto, Paulo, Deus falando, olha gente, meu filho Paulo, ele é muito especial. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Essas coisas, precisa conhecer que isso é a verdade. Não aquelas maldições que as pessoas estão falando sobre você, você não vai conseguir nada, sendo desprezado e tudo, não. Você vai conhecer essa verdade, a Bíblia fala em João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Hoje à noite vocês vão ser libertos, aleluia. Aleluia, nós vamos tratar essas coisas. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero modular essa coisa de abençoar família. O que eu quero fazer? Eu vou fazer uma coisa, tipo de coisa profética. Eu quero tomar o lugar do seu pai. Eu vou fazer um pedido. Pedindo perdão de vocês por muitas coisas. E eu quero que você aproveite este momento para liberar perdão. Seja para seu pai, para sua mãe, para seu colega, seu patrão, parente, aquela pessoa que te feriu. As pessoas. Você vai aproveitar este momento para liberar perdão. Quando está livre com perdão, tem liberdade de perdão, o diabo não tem mais brecha para te acusar nessas áreas. Vai ser fechada essas brechas. E neste momento, por causa das brechas estão fechadas, eu vou anular essas maldições declaradas contra você. E depois, eu vou falar o que a Bíblia fala sobre sua identidade e seu destino. E você vai aproveitar este momento para receber esta bênção. E você vai sair daqui com sua cabeça para cima, porque você é tão especial, príncipes, princesas.
sua vida vai ser diferente. Aleluia. Então vamos ficar em pé neste momento. Ou seja, só um fundo musical enquanto estou orando, não cantando para distrair. Tá bom, irmãos, neste momento, quero que você feche seus olhos. Eu vou tomar o lugar do seu pai. Aproveite este momento para liberar perdão. Para ser livre. Meu filho, minha filha, me perdoe por te abandonar, por nunca te conhecer, não ser presente no seu nascimento, por ter te rejeitado, por não estar presente. Me perdoe por não providenciar as coisas básicas. Naqueles momentos você passou fome, passou necessidade. Eu não estava lá para providenciar essas coisas que um pai deve fazer. Me perdoe. Me perdoe por não te abraçar, por não te beijar, por não dar aquele carinho que você precisava e merecia. Me perdoe por não estar lá para brincar contigo, pai com filho, com filha, gozando aqueles momentos. Quando você viu os outros pais brincando com seus filhos, jogando futebol, fazendo coisas. Me perdoe, meu filho, minha filha. Me perdoe por não te segurar nos meus braços, por não te encorajar, por não acreditar em você. Me perdoe por não estabelecer sua identidade e destino. Naqueles momentos difíceis, de rejeição, no solidão, quando você precisava de alguém para chorar contigo, quando você precisava daquele ombro para receber suas lágrimas, ele não estava lá. Quando nós perdemos aqueles momentos para ter juntos, para rir juntos, chorar juntos, nos alegrar juntos, celebrar juntos. Me perdoe. Me perdoe por não estar presente naqueles momentos especiais, para seus aniversários, para sua formatura, para seu casamento. Me perdoe, minha filha, no aniversário de 15 anos, quando outro homem te apresentou para a sociedade, e não fui eu. Me perdoe. Me perdoe por aqueles momentos você tentou de me agradar, te rejeitei, te desprezei. Me perdoe quando você tentou de merecer o meu amor, quando eu precisava te amar simplesmente porque você é meu filho, minha filha. Me perdoe pelo aquele abuso físico, eu te batia, eu te chutava, eu deixei aquelas marcas no seu corpo. Me perdoe, filho, filha. Me perdoe por aquele abuso emocional, quando eu te rejeitava, quando te zombava, desprezava, quando te humilhava, especialmente na frente dos seus amigos. Você quis esconder por causa daquela vergonha.
Me perdoe, meu filho, minha filha. E eu sei talvez o mais difícil. Me perdoe pelo aquele abuso sexual. Quando eu fiz aquelas coisas nojentas. Por favor, me perdoe. Perdoe. Me perdoe, meu filho, minha filha, por essas coisas. Me perdoe. E eu creio neste momento vocês têm liberado este perdão para aquelas pessoas que te feriram. Por causa disso, eu creio que as brechas foram fechadas para acusações do inimigo. E neste momento, por causa disso, eu anulo todas as palavras de maldição proferidas contra você. Cai para a terra agora. Você não tem mais direito de operar na vida dessas pessoas. E agora, eu libero a bênção sobre ti. Isso que a Bíblia fala, a verdade fala sobre seu destino, sobre sua identidade. A Bíblia fala em Deuteronômio 28, você é abençoado na cidade e no campo. Os seus filhos são abençoados, seus animais são abençoados, suas plantações são abençoadas. Seus depósitos estão cheios de provisão. Você é abençoado ao entrar e ao sair. Quando entrar na sua casa, sair da sua casa. Entrar no seu carro, sair do seu carro. Entrar na escola, sair na empresa. Você está abençoado ao entrar e ao sair. Seus bens são abençoados. Sobre tudo que colocar tuas mãos será abençoado. Você é a cabeça e não a cauda. Você só estarás em cima e não debaixo. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Não há condenação para você. Você é filho de Deus e também herdeiro e co-herdeiros com Cristo. Todas as coisas cooperam para seu bem. Deus é por você. Quem será contra você? Você é mais que vencedor. Nada vai te separar do amor de Deus. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você é escolhido, raça santa, filho de Deus, santificado, justificado. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você é a menina do olho de Deus. Deus sempre te conduz em triunfo em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as suas necessidades. Você tem autoridade para pisar sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada lhe fará dano. Aleluia. Você é um espírito como o Senhor. Você tem a mente de Cristo. O anjo do Senhor é sentinela ao seu redor e te livra. Você é justo. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Deus te dá sabedoria e livramento. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem a vida e vida em abundância. Você é abençoado e fonte de bênção. Deus te colocou sentado em lugares celestiais com todas as coisas debaixo dos seus pés. Vocês são príncipes e princesas destinados para reinar nesta vida, para conquistar e de ser aquelas pessoas que vão dominar. A terra pertence a nós. Ele nos deu as nações da terra. Eles pertencem como nossa herança e nós tomamos posse com nossa família, com nossa cidade, com nosso país, até os confins da terra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, eu declaro que a favor do Senhor está sobre suas vidas e nada vai ser impossível para vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a bênção do Pai para seus filhos.
Mas eu quero dar, antes de terminar essa conferência, eu quero dar oportunidade. Se você nunca conheceu este Jesus como seu paizão, que te ama, que quer te receber como filho. A Bíblia fala: quem recebe Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. Parece uma heresia de falar eu sou filho de Deus, mas a Bíblia fala eu sou filho de Deus. Aleluia. E você nunca fez essa decisão na sua vida. E hoje à noite você conhecer este Jesus como seu pai, um pai que nunca vai falhar, um pai que nunca vai te abandonar. Eu quero te convidar aqui para frente, para receber Jesus. Nós queremos orar com você. Se você está afastado de Deus, está reconhecendo, eu preciso voltar para Ele, eu quero dar este momento para você, com coragem, chegar aqui na frente. Aproveite este momento para renovar seu relacionamento com Ele e para receber Ele como seu Senhor e Salvador. Enquanto nós estamos cantando, vamos, deixe tempo para vocês chegarem aqui na frente.